EARTE UFES 2020-1. Sejam bem-vindos, todo mundo aí presente, né? Na nossa aula número 9, hoje com a questão da descrição. Opa, caiu aqui, tive um acidente de percurso, mas vamos resolver. Para ficar lembrado. Então, hoje a gente vai trabalhar a questão da descrição arquivística. Vocês devem ter acessado o texto do André Ancona, do professor André Porto Ancona Lopes. Está todo mundo me ouvindo bem? Sem problema, sem agarrar? Sim, beleza então. Então vamos lá, gente. Vamos começar então a falar um pouquinho desse material em particular. Esse material, todo mundo sabe que é o material do Arquivo do Estado de São Paulo. São Paulo não tem arquivistas. Não tem o curso de arquivologia diferente, não tem arquivista, né? A associação ela é formada, boa parte, por historiadores, né? A própria professora Marilena Leite Paz era historiadora, a professora Peloto, o próprio André Porto Ancona Lopes, ele é formado em história, nada contra, né? Nenhum problema, mas é um material de como fazer. Esse material, por mais que diga que está em desuso, ele são ainda fontes para concurso. Então, quem for fazer concurso tem que estar ligado nele. É uma referência para você dar uma oficina, para você pegar esses princípios básicos, né? E a gente não é diferente aqui, nós vamos dar uma olhada nele, eu vou fazer alguns apontamentos. Nós lemos um outro texto do professor Ancona, que foi o uso de desuso. Boa noite, Sérgio, boa noite, todo mundo. Boa noite aí, o pessoal está chegando, sim, ouvindo, beleza. Então, vamos começar. Tá? Deixa eu pegar uma janela aqui. Vou lá. E começando. Nós estamos entrando numa parte da disciplina que a gente vai entrar um pouco na prática, gente. Isso é mais legal. Então, essa coisa de a gente entender. Então, alguns princípios básicos da descrição nós vamos ver aqui com o professor Ancona através desse material, porque a gente, para chegar no complexo, a gente tem que começar pelo básico. A teoria, né, ela tem que dar uma noção elementar, apesar de vocês estarem aí, a maioria no quinto, sexto, às vezes até no sétimo, oitavo período, mas o óbvio só se torna óbvio quando repetido insistentemente. Então, vamos lá. Esse é o material, como descrever documentos de arquivo, disponível na página do Arquivo do Estado de São Paulo. Quem não acessou, acesse, abra, veja, olhe, verifique. Não tenho tempo para ler. Passe um olho, faça uma leitura vertical, né? Aquela que você vai passando o olho, vai vendo os títulos, para você entender a estrutura do material. Não vou me parar, né, ponto a ponto, mas vou falar algumas partes mais básicas dela e vou mostrar algumas coisas aqui bem legais para a gente começar a entender e orientar vocês para a nossa atividade de hoje. Vocês já tinham a atividade da aula passada, que é para entregar segunda, e a atividade de hoje para entregar na quarta. Mas é uma atividade também sem muita complexidade, mas que é bem bacana também para a gente estar entendendo isso. Quando eu passo a atividade, eu quero que vocês, acima de tudo, assimilem, entendam, compreendam, tragam dúvidas, porque quem não tem dúvida é porque temos algum problema, porque a dúvida é natural do homem, termos dúvidas, né? Eu estou aí partindo para o pós-doutorado, o que eu mais tenho são dúvidas, isso é normalíssimo. E como eu sempre digo, que eu vou fazer errado, só não erra quem não faz. Quem faz vai errar, é uma questão de mais cedo ou mais tarde, não é isso? Então, o conceito de instrumento de pesquisa está lá no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, está na própria obra do Ancona, obra de referência publicada ou não, que identifica, localiza, resume ou transcreve em diferentes graus e amplitudes fundo, grupos e séries e peças documentais existentes no arquivo permanente. Instrumento de pesquisa são de arquivos permanentes, com a finalidade de controle e de acesso do acervo. Acho que sem muita novidade essa parte, não é isso?
Para que se descreve, né? Eu sempre cito esse aí nas minhas introduções, que eu acho uma analogia bem interessante, né? Boa noite, Thaís está entrando aí agora com a gente, seja bem-vinda. Sem a descrição, corre uma situação semelhante de um analfabeto diante de um livro. Então, a questão da descrição, ela traz à luz o acervo. Ela apresenta, ela permite o acesso. Então, eu já cito para vocês aqui do Secretaria de Interior e Justiça e tem 800 caixas. Então, quantas vezes você chegou no acervo, você sabe que o documento está lá, a pessoa fala, você olhar uma por uma, porque eu não tenho condições de te dar acesso, porque eu não sei, nem eu sei o que tem. Então, como é que você vai controlar um acervo, fazer a gestão de um acervo, se você não tem controle sobre o que tem lá? Sobre a gestão daquela informação. Lógico que a gente viu que a gente nem sempre vai de peça a peça, mas você tem que saber a quantidade, o volume, o assunto, o contexto, enfim. Então, sem a descrição, corre o risco de criar uma situação análoga do analfabeto diante de um livro. Ele pode pegar e folhear, mas o qual não pode ter acesso completo por não possuir meios que lhe permitam compreender a informação. É o que acontece. A classificação arquivística desprovida das atividades de descrição somente é inteligível para as pessoas que organizam o acervo. Infelizmente, isso é uma coisa tipo assim, eu estou aqui, mas não faço ideia de onde está, por aí. Corre-se muito risco daquela coisa que só a tia faltou o André. Ele sabe onde está. Ou seja, se não tiver o André lá, se o André morreu, recebeu, não ganhou na loteria, aposentou, fugiu, foi sequestrado e jogado no meio do mato, nunca mais se acha os documentos. Esse é o risco. Às vezes a pessoa tem um domínio da documentação, mas não é isso que é a ideia principal. Então ele fala da norma internacional, vimos que ele tem algumas críticas, até umas mais duras, outras mais brandas, sobre a questão da norma, né? A International Standard Archival Description General, né? Nossa famosa ISAD-G, que a gente já viu aqui na aula passada o que é uma proposta de padronização internacional, criado na década de 90 pelo Conselho Internacional de Arquivo, né? Durante o Congresso, que teve uma comissão ad hoc, com vários membros que reuniram-se e propuseram, então, uma norma internacional de descrição. Tendo em vista que a gente não tem como padronizar a classificação, como é o caso da biblioteconomia, né? Porque você não precisa refletir a estrutura organizacional e funcional de uma instituição, você gera conhecimento. Então, a descrição já é possível, dentro dessa proposta aí, de ser pensada nesse sentido. Tá? Por que se normaliza? Facilitar o acesso, economizar recurso, porque você vai poder formar pessoas, né, num grau de formação no sentido mais amplo. Então, você normaliza para poder, na capacitação, ter condições de todo mundo falar a mesma linguagem. Na troca de informação, fechou uma instituição, você tem que passar para outra. Não, mas aí não vai caber aqui nessa planilha porque você vai fazer de outra forma. Então, o câmbio, a troca de informações entre as instituições. Qual o problema da normalização? Nós vimos lá. É aquela questão de você usar a norma, ou simplesmente usar sem essa consciência do contexto, sem esse entendimento mais amplo da questão. Isso gera problemas sérios, porque a norma deixa de atender esse sentido orgânico do arquivo para ser simplesmente uns elementos de descrição que pode ser usado a qualquer momento, de qualquer jeito, mas que não é o que é a intenção inicial. Então nós temos que ter cuidado na aplicação da ISAD-G, principalmente com algumas questões, alguns materiais no sentido dos arquivos, né, especiais, né, que não se usa mais esse termo, não sei se vocês já viram, não existe arquivos especiais,
Isso foi usado muito na década de 80, 90, popularizado num livro da professora Marilena Leite Paes, que para a época era pertinente, mas não se tem na prova ainda os arquivos especiais. O que são os arquivos especiais? São aqueles arquivos que você tem lá, que é a fotografia, que não são no suporte textual, né? A fotografia, a cartografia, enfim. Mas não existe arquivo especial. Todo arquivo, todo documento é um documento de arquivo, nesse contexto de ser um documento de arquivo, então ele não é especial por ter um outro formato, por ter um outro suporte. Isso acabou sendo adotado do termo da biblioteconomia, coleções especiais. Então passou-se o termo de documentos especiais. Então isso é um pouco rebatido hoje na bibliografia, cientificamente falando. Mas no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, na prova, no concurso, ainda temos a predominância desse texto. Mas você não vai botar lá, quando você for trabalhar no arquivo, na plaquinha lá na porta, setor de documentos especiais. Você não vai fazer isso, porque você é um arquivista, passou aqui pelo professor André Malverde, está aqui às 18 horas e 42 minutos de 7 de outubro de 2020, escutando essa aula, então vocês vão lembrar desse alerta, né? Tá. Então, a norma, ela simplesmente é dividida em 7 campos, não sei, a Nobrad pelo menos, são 28 elementos de descrição. Então, são elementos de descrição internacional que falou que cada país deveria adequar com o seu. Então, nós criamos, então, a norma brasileira de descrição, disponível na página do CONARC, do SIGA, do Arquivo Nacional, e é a norma que rege, então, os elementos de descrição. Nós vamos aprender aqui nessa disciplina como é que a gente usa isso. Então, você não precisa decorar a norma. Vocês vão ler ela para a próxima aula, pelo menos a introdução. Vamos fazer uma leitura vertical, né, para segunda-feira, para a gente poder entender melhor isso. Porque nós vamos ter uma atividade utilizando a norma. Tá? No caso, a Nobrad. Então, já falamos aí da importância da normalização, para você padronizar, para você ter um acesso padronizado para o usuário, para você ter um entendimento. Começar do zero é difícil em qualquer coisa na vida da gente. Então, a Nobrad, ela é obrigatória às instituições que formam o Sistema Nacional de Arquivo. Né? E o que é o Sistema Nacional de Arquivo? São todas as instituições do Legislativo, Executivo e Judiciário, dos arquivos federais, estaduais e nos municipais, do Poder Executivo e Legislativo, já que no município não existe Poder Judiciário, e as demais autarquias e pessoas interessadas em compor o Sistema Nacional de Arquivo. Então, os problemas da normalização, a gente já falou, e os cuidados na aplicação da ESAD-G. Cuidado para vocês não serem uma simples catalogação por si só, que não respeite qual característica do documento de arquivo, justamente a organicidade. Então temos que tomar cuidado. Então nós temos tipos de instrumentos de arquivo. Apesar de serem atividades absolutamente distintas, classificação e descrição guardam em si uma relação de complementariedade intensa. Por quê? Nem sempre a classificação... Primeiro, nem sempre você vai ter a classificação na hora de descrever. Às vezes a instituição não teve né, uma atividade de classificação. Né? Se for, nem todos os documentos que foram classificados ali, eles vão para o permanente. Só os que estão indicados na tabela de temporalidade. Então você vai ter buraco, você vai ter que dar um novo arranjo para isso. Mas, com certeza, o plano de classificação, a gestão documental, é objeto de análise e pesquisa para quem vai descrever. Assim, o ideal é que, tanto no planejamento como na execução de tais atividades, essa inter-relação seja considerada. Pensar na descrição antes de chegar no do arquivo permanente, porque a gente trabalha com que tipo de gestão, gente? A formação de vocês na universidade, arquivisticamente falando, que tipo de gestão arquivística vocês trabalham? A gestão arquivística integrada, não é isso? Aquelas dos canadenses, não é isso?
você pensar na questão do arquivo, né, de pós-custodial, pensar além do arquivo nas suas funções. Isso que é o nosso trabalho aqui, nossa atividade, a gente tenta passar esse espírito e esse entendimento científico para vocês. Isso significa que os níveis de atividade de descrição deverão sempre corresponder aos níveis de da classificação dos documentos. Assim, diferentes tipos de instrumentos de pesquisa se definem em função da menor ou maior profundidade desejada na descrição do nível da classificação arquivística. Alguém entendeu isso? Principalmente essa parte final? Vamos lá então. Vamos para vocês entenderem. Primeiro, um guia. O que é um guia? É um instrumento de pesquisa que fala do todo, que fala das instituições, que trazem para você justamente o quê? O que tem dentro da instituição. Ela está te guiando, ela já diz o nome, ela já tá, o nome já diz, quando você fala assim, eu quero o guia do arquivo. Até de mais fundos, que às vezes eu quero o guia dos fundos, né, da instituição, às vezes está mais no arquivo, mas o guia vai te orientar naquele sentido. Inventário. Instrumento de pesquisa em que a descrição exaustiva ou parcial de um fundo ou de uma ou mais de suas subdivisões toma por unidade a série, respeitado ou não a ordem de classificação. Então, quando você fala inventário, até que nível de descrição ele desce? É isso aí, Maria. E a porta da entrada da instituição, o primeiro que você vai dar na mão ali do... Mas e o inventário? Ele desce a qual nível? Lembrando que o nível 1 é o fundo, nível 2 é a seção, nível 3 é a série, nível 4 é o dossiê e nível 5 é o item. Pelo menos na concepção da nossa norma. O inventário desce até qual nível, gente? Estou esperando a resposta, pode escrever, pode falar, pode aparecer, do jeito que vocês quiserem. Pode chutar também. Item não, Luciana. Lê de novo lá o conceito. O inventário não. Mas parabéns pelo chute. Já estou esperando outro chute aí. Vamos lá. Quero que vocês pensem também. Leiam e raciocinem também. O inventário desce até qual nível de profundidade da descrição das partes do fundo? Tem muito que chutar não, gente. O 1 não é. Ou é o 2, o 3, o 5 não é. Sobrou 2, 3, 4, gente. Chuta alguma coisa aí, por favor. Até para eu não ficar aqui sozinho. 3. Nível 3. Qual que é o nível 3, Assaf? Qual que é o nível 3? Fiche. Te falar que eu chutei, professor. Você não sabe. Ó, nível 1. Não, ó, presta atenção. Depois eu vou falar, vocês vão memorizar aí. O nível 1 é o fundo, gente. Ou a coleção. Nível 2 é a seção. Nível 3 é a série. Vamos ler de novo, ó. Instrumento de pesquisa em que a descrição exaustiva ou parcial de um fundo ou de uma ou mais de suas subdivisões toma por unidade a série. Então o inventário desce até qual nível, gente? Está escrito aqui. Série. Série. Então, desce até o item? Não, porque se descer até o item, como é que ele se chama? É um catálogo. Então, quando você chegar em algum lugar e falar assim, ó, o catálogo do acervo, arquivisticamente falando, nós vamos ver algumas diferenças aqui, vocês vão entender e vão fazer uma atividade sobre isso. O instrumento de pesquisa em que a descrição exaustiva ou parcial de um fundo ou de um ou mais de suas subdivisões toma por unidade o quê? A peça documental. Respeitado ou não a ordem de classificação. Então, o catálogo vai até qual nível? 1, 2, 3, 4 ou 5?
Decore isso, gente. Pelo amor de Deus. Tem que decorar isso. Então, vou repetir a pergunta. Não, vamos lá de novo. Ó, instrumento de pesquisa. Isso, nível 5. Ó, instrumento de pesquisa que é a descrição exaustiva ou parcial de um fundo ou de uma ou mais de suas subdivisões. Toma por unidade a peça documental. O 5, respeitado na ordem. Então, quando eu pego um catálogo, ele vai descrever até o quê? Até o item documental. Ele vai descendo, ele vai descrever o fundo também, vai descrever a série também, mas ele vai até. Ele vai à profundidade. Quando eu falo a profundidade, ele está descendo, ele vai até o fundo do poço para poder identificar aqui. E um catálogo seletivo? O nome já diz. Para isso tem o professor. O professor sempre ajuda, Thiago. Até um colega uma vez ligou. Lá na Inglaterra, ele estava fazendo um trabalho lá, descobriu que ele era arquivista, ele trabalhava com manutenção, falou assim, rapaz, você não tem um manual, não? Aí eu falei com ele, Nobrad. Ué, Nobrad serve, mas eu não entendo nada. É isso que é a diferença. Se vocês saírem daqui entendendo para que serve a Nobrad, vocês vão ver que muitas vezes vai ser muito mais útil do que vocês pensam. Mas olha só, catálogo seletivo. O catálogo seletivo, ele é que toma por unidade o item, ou não, tá? Pertencente a um ou mais fundos, segundo o critério temático. Então, o que ele faz? Então, por exemplo, eu posso fazer um catálogo seletivo sobre a mulher no Espírito Santo. Qual que é o meu tema? A mulher no Espírito Santo. Seja como trabalhadora, seja como... Então, eu vou separar... Não, documento, preste atenção, não vou tirar o documento lá de dentro do fundo. Isso não é só se eu for seguir o princípio da pertinência, né? Que é praticamente da impertinência. Eu vou tirar esse documento de lá, da informação, e vou montar um catálogo para a pessoa achar. Eu estou fazendo um catálogo seletivo, por exemplo, sobre a história da educação no Espírito Santo. Então, eu vou separar todos os documentos e fazer um catálogo que a pessoa for pesquisar. Eu quero pesquisar a história da educação. Ó, o que tem que estar aqui. Vocês vão entender melhor com os exemplos. E o índice? O que é o índice? É um instrumento de pesquisa autônomo. Você faz um índice. Hã? Vou pegar exemplo. Eu gosto de exemplo. Vocês sabem que eu sou um professor que eu... Dentro das ciências sociais aplicadas, o que me traz é isso. Essa questão do exemplo, mostrando, a gente sempre vai entender melhor. Mas, dica já, vocês têm que entender o que é cada um desses. Porque vocês vão ter que discutir isso quando vocês forem trabalhar a descrição. Qual é o produto do meu trabalho? Então vamos fazer um... Se eu desço até o item documental, como é que é o nome do meu instrumento, gente? Se eu vou descrever um fundo até o item documental, como é que é o nome do meu documento, do meu instrumento de pesquisa? Catálogo, muito bem. Mas eu não vou descer até o catálogo. Eu vou descrever o fundo e as séries. Como é que vai se chamar esse meu instrumento de pesquisa? Muito bem, muito bem. Meus, por exemplo, sobre cinema. Eu fui dentro do arquivo público e descrevi todos os documentos que eu achei sobre salas de cinema. Uma estava no fundo Secretaria Interior e Justiça, outra estava no fundo DOPS, o outro estava no fundo Marilena Leite Paz. Como é que é o nome desse meu instrumento de pesquisa? Índice. Depende. Se às vezes só bota assim a notinha, ele tá, mas se eu fiz uma descrição, catálogo seletivo, mas pode ser um índice também. Eu vou explicar a diferença desse. O índice é sempre um pouco mais confuso, mas ele é detalhadamente, tá bom? Observe. Não entendi, não. O índice, por exemplo, eu fiz um livro. Eu vou pegar aqui um exemplo, quer ver? Beleza. Vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu abrir aqui um exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é sempre melhor mostrar. Fotografia. Não, peraí que... Eu
estou precisando contratar um arquivista para organizar meu acervo. Não sei onde eu botei isso. Tá. Vamos pegar aqui do Jerônimo Monteiro. Jerônimo Monteiro é um bom exemplo. Deixa eu abrir um aqui para você entender. Aqui, pera aí, só olha aí que tá abrindo o Word aqui, só um minutinho. Deixa eu parar aqui, a gente vai voltar aqui. Na minha opinião, isso não é um catálogo de fotos, isso é um índice. Mas não desceu item a item? Mas ele está desprovido de qualquer outro tipo de informação. Vou pegar um outro exemplo aqui. Diferente também. Espera aí que eu vou abrir uma outra coisa aqui. Eu peguei um livro de registro de terra. Deixa eu avançar que a gente vai falar mais sobre isso, pode ser? Espera aí que a gente vai. Tem uma brincadeira que o Marcelo fala, que eu sempre repito também. Sabe que a primeira coisa que você precisa é daqueles enciclopédia, lá no fim da Barça tinha. Mas é isso mesmo, Thiago. O índice é para te levar ao documento. É só isso. Mas isso não é catálogo, professor? Aí depende do contexto de produção disso. O catálogo também desce item a item. Mas antes do catálogo, antes de você descrever no catálogo as peças, você descreve primeiro o fundo, você descreve a série para chegar no catálogo. Você descrever os documentos um a um e vou fazer uma listagem, igual tem lá na Barça, né? Que o colega citou aí, que o Thiago citou. Isso é um índice. Tá? Vamos lá que a gente vai chegar lá. Observe aqui. Olha o nível do instrumento. Quando é um guia, você está descrevendo o quê? Os conjuntos documentais mais amplos. Que são o quê? Qual é o nível? Qual que é o nível que descreve um guia? Qual o nível que vai ter a descrição no guia? Além da instituição, que é o nível 0. Um, 2, 3, 4, 5. Guia descreve qual nível? O que ela traz pra gente ali? Os fundos. Entrar no guia do arquivo público, vai estar os fundos e as coleções. Nível 1. Então a base de descrição não está aqui, né? Mas é o nível 1. São os conjuntos documentais mais amplos. É o geral. O André Ancona diz qual é o primeiro instrumento de pesquisa que uma instituição deve fazer. Na opinião do professor André Ancona e da maioria da bibliografia especializada no tema. Se cair num concurso perguntando assim, qual é a prioridade de uma instituição ao elaborar um instrumento de pesquisa? Qual que eu devo produzir primeiro? O guia, muito bem, Marcos. O guia. Muito bem, Sérgio. Por quê? Porque é ela que vai te dar até para o seu planejamento. O usuário, não adianta ele ir lá, você não faz nem ideia do que tem no arquivo. Então, o guia, ele deve ser todos os esforços da tentativa, com todas as dificuldades, sem elaboração, o guia tem que ter essa prioridade. O inventário, olha aqui o que é a base de descrição do inventário, gente. A série, né?
Você descreve o fundo no inventário? Descreve, porque você precisa do contexto, tem que estar ligando essa série a alguma coisa, não é isso? Mas você desce até onde? Até a série. Você consegue colocar no Atom uma série sem escrever no ato o fundo? Não. Você não tem nem onde enfiar. Não há para você série se ela não estiver ligada a um fundo. Porque o ato entende que você tem que ter o quê? Organicidade. Então, se você botar uma série lá sozinha, ela vai estar perdida. Você pode até descrever o fundo de qualquer jeito, botar o nome só, mas não deve. Porque você tem que ser exaustivo do maior para o menor. Você não tem que repetir informação. Então, você descreveu no fundo. Você não vai descrever tudo que você descreveu no fundo na série, porque não precisa. Eu vou subir e vou entender o fundo lá em cima. Como 28 elementos de descrição, o CEPIADS, por exemplo, que é para a descrição de fotografia da Europa, ele vai ter dezenas de elementos de descrição que é repetido em todas as fotos. Não é o caso da Knobright. Não é a intencionalidade da Knobright, a não ser em casos específicos, o setor especializado naquilo, aí você tem que ter uma justificativa. A série, né? O catálogo, ele desce até qual nível de descrição? Nós vimos aqui, ó, o item documental, a unidade documental. Então ele desce até o nível 5. E o catálogo seletivo é um recorte temático, é por assunto. O índice nem sempre. O colega lembrou bem aí da Barça, né? Tem índice de remeter o documento. Então, por exemplo, se você abrir o catálogo, o guia do Centro de Fotografia de Montevidéu, tem todas as coleções e os fundos dessa instituição. Está disponível lá na página. Na hora dessa, entrem lá, por curiosidade. Tá? E façam essa pesquisa. A próxima atividade de vocês, para vocês entenderem, deixa eu marcar aqui, para a gente poder já ir pensando na atividade de vocês. A atividade de vocês, valendo 10 pontos para o dia 14, né? Vocês vão ter que trazer para mim um de cada. Está até errado aqui, ó. Catálogo científico não, catálogo seletivo. Vou até consertar logo. Espera aí que eu já vou. Eu já faço uma revisão. Seletivo. Eu acho que tem índice também. Tem índice? Deixa eu ver aqui. Ah, então tem índice também. Vírgula. Onde está? Então, vocês vão ter que a definição do dicionário brasileiro, o link para o instrumento de pesquisa e seu comentário sobre esse instrumento de pesquisa. Então, você vai ter que achar um guia, um inventário, um catálogo seletivo e um índice. Não é nada muito complexo também, é algo simples também de ser feito.
e bem interessante que vocês vão ter que pesquisar isso aí e a gente volta na próxima aula para poder estar discutindo isso, tá bom? Só para vocês já ir pensando já na... Esses que eu estou apresentando aqui já não vale, né? Tá bom? No lugar de fundo, não seria guia? Não entendi a pergunta, Maria. Seja mais específica. Como assim, no lugar de fundo, não seria guia? Onde que está fundo, que eu não entendi? Você já corrigiu? Ah, tá, corrigi. Obrigado. Tá bom, será assim. Tá? Depois eu vou fazer uma revisãozinha lá, que às vezes a gente vai rápido e acaba na tabela. Tá corrigido já, tá bom, Maria? Era assim, é guia. Né? Fundo não tem nada a ver. Tá? Então, guia, por exemplo, do Arquivo Público Mineiro. Então, ó, alguns são impressos. Espera aí. Então, ó, se você for, por exemplo, vamos ver aqui. Arquivo Público Mineiro. Aqui, ó, o guia do Arquivo Público Mineiro. É online. Legal. Acesse o guia, ó. Ele te dá aqui o guia de fundo. É um instrumento de pesquisa que fornece informações básicas sobre o acervo documental. Ó, fundo privado, fundo público, coleções. Esse é o guia. O guia traz. Os guias são mais detalhados, outros não. Mas eu vou aqui no Aristides. Ele tá descrevendo o que aqui para mim? O nível de descrição é o fundo, ó. E tem um inventário. Ah, consultar também. Instrumento de pesquisa desse guia. Ó, inventário. Então, quer dizer que esse inventário vai descer até qual nível? Se eu tenho um inventário? Até na série. Então, você não vai... Você vai ter até o item? O nome está errado. Se descer até o item... A gente tem um problema de nomenclatura que nós vamos ver aqui que acontece. Então, a instituição tem que debater, por isso eu trouxe essa aula em particular, trouxe esse material em particular. A instituição vai ter que debater o seu conceito, né, de instrumento de pesquisa. Né? Porque a gente vai entender aqui por quê. Tá bom? Não está aparecendo o slide aí, tá? O PowerPoint. Vocês estão enxergando o slide aí, gente? Sim? Porque aqui no meu retorno, o meu tá aparecendo agora. Legal. Beleza, então. Então tá legal aí, né? Ó, o inventário do fundo arquivístico. Carlos Chagas. Se a gente for lá no inventário do fundo arquivístico, quando você fala inventário, o que você entende? Mas o conceito da instituição pode ser diferente na Nobrad? Não. Não pode. Não, o conceito da instituição, não pode. Se a gente pensa a nível científico, a gente tem que falar todo mundo a mesma linguagem, né? Não dá para cada instituição chamar de um jeito. Eu vou explicar isso mais para frente, né? Mas não pode. Não pode e não é. Básico assim. Aí eu vou explicar o que acontece. Se você abrir o catálogo de documentos, né, sonoros, então, o catálogo quer dizer o quê? Que vai descer até qual item? Se eu for abrir o catálogo, eu sou historiador. Eu entendo o que é um catálogo. O historiador, na maioria das vezes, não sabe. A gente tem que explicar ele. Vai até a unidade. Então, se eu abrir lá o catálogo, ele não vai até a unidade, ele está, então, deixando a desejar para mim. Porque, peraí, então isso não é um catálogo. Eu mesmo vou falar. Esse, em particular, vocês vão ver que eu desci até o dossiê. Mas, André, o dossiê é nível 4. Mas também não é sério.
Então é um catálogo. Ah, não descrevi fotografia por fotografia, porque o dossiê se entende que é um documento composto. Eu não tenho item documental. Isso também é uma questão também a ser pensada. Por exemplo, eu pego um livro, o cara encadernou o livro, mas o fato do livro estar encadernado, ele pegou todos os documentos. Já cheguei na instituição que ele pegou todas as notas fiscais para ficar arrumadinho na prateleira e encadernou. O item documental é o livro ou é a nota fiscal? É uma pergunta, tá? A nota fiscal, na minha opinião. Às vezes a gente vai sentar junto e vai discordar disso, mas na minha opinião também é a nota fiscal. O Max Mauro ia num evento, tirava dezenas de fotografias. Só da reforma do convento da Pente é mais de 200 fotografias. Não descrevi fotografia, eu descrevi o dossiê, denominei aquele evento e o próprio fotógrafo preparava uma pastinha, que arrancaram a pastinha, infelizmente, né? Escrito dossiê, o nome que ele deu. Então, eu trabalhei por conjunto a nível de documento composto de um mesmo evento. Tá. Eu vou falar sobre isso. Catálogo seletivo. Se vocês entrarem aí, www.patrimoniofotográficoserra.blogspot.com.br, eu vou bater aqui para vocês verem. Serra. Espera aí que eu vou achar aqui. Patrimônio. No card logo. Então, vamos, olha que interessante. Vamos olhar aqui. Não era isso que eu queria. Eu estou sem retorno aí e não estou vendo o chat. Vocês estão enxergando a tela? Alguém só me dá um oi aí. Patrimônio Fotográfico da Serra? Sim. Beleza. O que eu fiz? Eu fui nesses acervos. Guilherme Santos Neves, Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Biblioteca Central da UBA, Biblioteca Nacional, Biblioteca Pública Estadual, Instituto Jânio Neves, FAM e Mitra, CEDOC. E peguei só as fotografias da Serra, fotografias documentais. Então eu não peguei fotografias especializadas, tipo foto aérea, que você não consegue identificar, aquelas fotos para fazer mapa. Eu não peguei fotos arqueológicas que tira lá a foto do ossinho quebrado que foi achado no sítio arqueológico. E fiz um catálogo seletivo. Eu, André Malverdes, não foi a instituição, poderia a instituição ter feito. Esse catálogo seletivo para o professor André Cone é a última da última coisa que deve ser feita dentro do arquivo. Por quê? Você tem que jogar seus esforços para pelo menos providenciar o nível 1 de todas as coleções para depois você ver o que você faz. Então eu utilizei a Nobrad e vim aqui, tal. Falei da instituição, tal. Deixa eu ver aqui. Fui no Guilherme Santos Neves, acervo Guilherme Santos Neves, falei um pouquinho dele e vim foto a foto. Por isso que é um catálogo. Não existe inventário seletivo. Não existe esse termo. Pode até inventar isso e gerar um artigo, virar referência internacional. Mas aqui eu botei os elementos obrigatórios e ainda falei aonde que tá, ó.
Está lá no acervo Guilherme Santos Neves. Como se você for aqui embaixo, quem quiser a foto original vai ter que ir lá. Ó, tá no Instituto Jânio Santos Neves. Expliquei isso lá na introdução. Então observe que o que não tem de característica desse documento entre eles. Ele não tem organicidade entre eles, porque eles são de fundos diferentes. É um catálogo seletivo. Ele não é, então, um documento que vai... Então, foi uma pesquisa minha, pessoal. Tá bom? Esse, por exemplo, que eu fiz com o professor Pedro Ernesto. Inventário temático. Ué, André, que nome é esse? Que até então não tinha isso, né? Nós vamos ver por quê. Tá? É um catálogo seletivo. A gente até chamou de inventário temático, vocês vão entender por quê. Como a gente já está há mais de 25 anos nessa labuta, vocês vão entender que eu vou falar isso aqui para frente. Mas o que nós fizemos? Todo mundo já ouviu falar no projeto Memórias Abertas. Já tiveram aula com o professor Pedro Ernesto, né? Memórias Abertas? Não, como é que é o nome, gente? Do Arquivo Nacional? Não, eles têm organicidade lá dentro do fundo. A partir do momento que você tira ele, Marcos, entre esses documentos, entre eles não vão ter. Não tem, né? Porque um é de um fundo, outro é de outro. Você retira ele. Eu não retiro ele, tá? Corrigindo. Eu retiro a informação de dentro do fundo e trago ele para o pesquisador. Memórias reveladas. Muito bem, Joyce, muito bem. O que Memórias Reveladas fez? Pegou todos os documentos que dizem respeito ao regime militar e fizeram uma grande base de dados. Então a gente tem o fundo DOPS. Eu fui lá dentro do fundo DOPS com o professor Pedro Ernesto. O professor Pedro Ernesto falou assim: André, o pessoal procura muito panfleto, cartaz, né? E eu queria fazer um catálogo seletivo só desse material. Falei, beleza, já estava descrito, já tinha feito toda a descrição, já tinha lá o catálogo, né? Que já tinha descrito peça a peça, um projeto. Eles pegaram dinheiro, contratavam a gente, contratavam material e a pessoa fazia esse material, tá bom? O que eu fiz? Eu e o professor Pedro Ernesto passamos no Fucultura e pegamos de 30 a 85 todo o material, digitalizamos e botamos, identificamos eles. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que vai ter os cartazes, só os cartazes. Era meu recorte temático. Tá entendendo isso, gente? Posso continuar? Tá de boa? Tá. Esse aqui, ó, olha isso. Então, inventário dos livros de registro de terra. Vamos abrir ele aqui para vocês terem uma ideia, então. Eu chamei de inventário, mas eu podia ter colocado ter chamado ele de índice, na minha opinião. Se eu for olhar direitinho, ele dava muito mais para ser um índice. Espera um minutinho, gente, que eu vou abrir aqui. Aula, instrumento de pesquisa. Tá. Mas acabou que eu não fiz. Publicações. Só um minutinho que eu vou abrir esse inventário para vocês. Publicações. Livro, inventário analítico de IP, inventário registro de terra. Vamos ver que corresponde a isso. Espera aí que está abrindo. Então, observe o seguinte. Esse livro, o que acontecia? Era um período que as pessoas pegavam e registravam as correspondências. A correspondência podia perder, era como se fosse o protocolo da época. Tá? Correspondência. Vê se vocês estão enxergando aí, me dá um oi aí. Enxergando? Alguém? Ei, gente. Então, né? Ele tá meio piscando aqui pra mim. Então, peguei na João Bananeira lá uma verba. Lembrando, gente, que isso não foi uma atividade do arquivo.
Foi no arquivo, o arquivo autoriza, tinha 3 livros de correspondência. Nós pegamos esses livros e, ó, eu fui lá, descrevi para a pessoa, falando do livro, o que é, que eu desci, chamei de item. Foi uma alternativa metodológica minha. Explico isso lá em cima na introdução, quem tiver, né? Mas por quê? O camarada, então, ele tem página a página, o que tem cada... Então, ó, na página 2, o que trata? Para informar o requerimento de Inácio de Alvarenga e José Joaquim, pertencente à cadeira de primeiras letras, normalmente Espírito Santo a data e 2 folhas e 2 páginas. Isso, na minha opinião, por que eu não chamei de índice? Como produto cultural, eu optei por chamar de outro nome. Chamei de inventário. Mas não é o inventário porque não desce até a série. Não é isso? Então, foi uma alternativa de marketing minha. Hoje até o arquivo cobrou, André, vamos conversar para a gente não ficar dando nome diferente para cada coisa que você faz aqui. Isso é um produto também do arquivo, etc e tal. Mas foi uma opção. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui o de registro de terra? Estão vendo? Dá um sim aí, alguém aí. Sim, vamos ver. O que era o registro de terra? Em 1850, a igreja fazia o registro de terra. Não, em 1850 teve a lei de terras. Então, terra que não tinha dono passava a ser do Estado. Foi um decreto chamado Lei de Terras de 1850. A Igreja Católica que fazia esse registro. Então, na realidade, eu só peguei a página, ó, fiz o registro. Se eu quiser achar o documento digital, eu digitalizei ele. Eu vou pegar esse código aqui, ó. E o que tem? O nome do proprietário, o local, a data. Então, se você for lá... Eu não vou mostrar a página aqui, não. Numa página, observe, ó, página 1, verso. Numa página tem vários registros. Os registros são corridos. Estão observando aqui, ó? É a mesma página, ó. Na página digital, esse registro estão tudo na página corrida. Isso, para mim, é um índice. Arquivisticamente falando. A nível de marketing, não. A nível de marketing, eu chamei de inventário. Tá bom? Tá bom. Até aqui deu para entender, gente? Vamos lá, hein? Estão vendo aí a apresentação do slide? Sim. Esse inventário foram 2... Davidson, que era aluno de descrição arquivística, com o professor Marcos, Paulo, que era historiador, Vânia, que tinha feito biblioteconomia, passaram na Fucultura. Inclusive, nesse edital, fiquei até de fora, mas sempre fico orgulhoso, assim, que a gente sempre fala de projeto, trabalho. Eles gostaram da ideia e eles receberam 7 livros do cartório de registro de terra de Cariacica. O cartório quebrou, fechou, o cara morreu, entregaram o cartório. E a família ficou com esses livros, que era livro de órfão, de registro de terra, tipo, né? Acho que era do século XIX, XX, início do XX. O que eles fizeram? Eles fizeram isso que eu ensinei para vocês agora no outro. Pegaram cada página e descreveram, receberam 60 mil para fazer 7 livros. No ano seguinte... Eu acho que é aí que eles ganharam mais dinheiro ainda, porque eles ganharam 40 mil reais para fazer a digitalização desses 7 livros. Eu fiz isso em 3 horas lá no laboratório, mas enfim. Não vamos entrar no mérito da questão. Eu só quero dizer que bacana. Mas para mim isso é um índice. Eles chamaram de inventário analítico. Mas por que esses nomes diferentes, André? Vocês foram lá no próprio
Observe que o nome tinha uma terminologia anterior diferente. Você tinha inventário sumário, inventário analítico, catálogo sumário, catálogo analítico, repertório e o índice. Esses nomes não se usam mais. Se você for fazer isso, inventário analítico, você não acha mais isso na bibliografia. Isso, houve uma padronização. Então vocês vão achar muita coisa no Arquivo Nacional que eu produzi, entendeu? Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, que tinha outro nome. Então, o guia é o único, junto com o índice, que permaneceu o mesmo nome. Guia é guia, sempre foi guia e continua sendo. E o índice também. Inventário sumário. Por quê? Ele descia até a série. Por que era sumário? Porque era resumindo, não ia até né? Eu não entendo esse seguir o ordenamento da série, mas o inventário sumário passou a ser inventário. O inventário analítico descia até o item, porque ele analisava peça a peça dos documentos. Passou a se chamar catálogo. O catálogo sumário, sem necessidade de ordenamento da série, realizava apenas uma referência dos documentos, segundo o critério, passou a se chamar catálogo. O catálogo analítico, catálogo. E o repertório é o que a gente entende hoje como catálogo seletivo. Entenderam por que tem essas diferenças de nome em várias instituições que vocês vão estar acessando e vendo? Então, lá no trabalho de vocês, tem uma área chamada observação. Comentários. Vocês vão dizer, isso tá com esse nome, mas não era para ser esse nome. De acordo com a nova terminologia, é tal nome. Ou vão dizer assim, isso aí não é inventário não, porque no desce só vai, o inventário só aprofunda até a série. Entenderam isso? Quem entendeu, permaneça como está. Quem não entendeu, se manifeste, por favor. Professor, tem uma dúvida. Diga, Thiago. Se tem dúvida, que bom que tem dúvida. Eu fico preocupado se ninguém tiver. Fala, Thiago. Eu também tenho. Fala. Assim, como que a gente faz para procurar exatamente esse tipo de trabalho, assim, entendeu? Para entender, assim, porque às vezes parece meio vago. Como assim? Não, porque assim, a instituição para procurar, entendeu? Buscar um museu, um arquivo. Bate na internet. Vamos fazer o seguinte, no final da aula eu vou fazer uma pesquisa e a gente faz um exemplo. Beleza. Pode ser? Mas a ideia é essa, procura um arquivo. Por exemplo, o Arquivo Nacional tem um monte. Tá lá, instrumentos de pesquisa, Arquivo Nacional. Mas, por exemplo, Thiago, o Atom é um instrumento de pesquisa? É. Mas eu queria que vocês procurassem ele em PDF. Para quê? Para ver essa estrutura, para entender essa estrutura, entendeu, Thiago? Isso é bem bacana. Você pensar, né, para vocês conseguirem visualizar. Não precisa ler tudo. Mas peraí, vou entender aqui. Vamos ver se isso é um fundo, se não é. Vamos ver se isso é um... Peraí, mas esse catálogo sumário... essa tabelinha, volta e meia eu vou nela. Quando eu estou trabalhando, eu tenho dúvida, aquele material do Ancona, vou olhar lá, por isso que se chama catálogo analítico aqui, como é que era, né? Então, volta e meia eu boto nela. Lógico que isso aqui, o outro a gente já tem de cabeça. O guia, acho que você já sai da aula já entendendo bem isso. Inventário vai ter série aqui, né? O catálogo vai... Tá. Então, diretrizes para a elaboração do instrumento de pesquisa. Que instrumento realizar? Então, até onde você vai descer nesse documento? Então, os textos dizem que os guias e os inventários são uma abrangência maior. Tem fundo, por exemplo, que tem uma caixa, gente. Tem fundo que tem uma pasta. Não vai jogar fora, é pouco, né? Isso não serve para nada, não. Só foi aquilo que foi recolhido. Então, pensar nessas etapas de elaboração, essas diretrizes.
toda instituição deveria ter uma política de descrição. O que é isso? Isso é capítulo 7 da professora de Arquivos Permanentes, da professora Marilena Leite Pai, daria um ótimo TCC, quem tiver interesse. Tá? Não conheço políticas de descrições definidas, às vezes isso é de uma forma muito aleatória, as pessoas vão trabalhando conforme as demandas, mas você tem coisas assim que... Então, por exemplo, vamos olhar aqui uma coisa aqui legal. Vamos assistir um videozinho, coisa rapidinho, de um trabalho do Arquivo Nacional, que o Arquivo Nacional realizou de uma parte do acervo. Então, vocês me digam aí se estão enxergando. Projeto negativo do Arquivo Nacional. Estão enxergando? Alguém me dá um oi aí. Estão ouvindo? Fala se estão ouvindo. Estão ouvindo e vendo. Beleza, então vamos lá. Pegaram dinheiro com o BNDES, 5 milhões de reais. O BNDES tinha um edital só para acervo. Não sei como é que tá, faz muito tempo que eu não As alunas do Instituto de Educação do Distrito Federal comparecem à primeira conferência que o Departamento de Imprensa e Propaganda promove em uma série sobre a organização da juventude brasileira. Tá sem som, professor. Tá sem som? Que chato. Pera aí então, deixa eu ver se eu consigo... Então, deixa eu tentar uma outra coisa aqui, então. Pera aí. Deixa eu tentar... No link do YouTube, que eu tenho ele no canal aqui. Pera aí. Só um minutinho. Isso aqui, não sei o que eu arrumei aqui. Peraí que eu tenho um playlist aqui. Vou trazer. Disciplina, projetos culturais. Se eu tiver, tá aqui. Mas não era para abrir. Revista, projeto memória para o Brasil. Pera aí que eu vou achar, gente. Segura um pouquinho aí que eu vou. Fica frio. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu tô na disciplina, não vai faltar. Vídeo, palestra, aula, palestra. Engraçado, era para aparecer o sol, né? Quando eu abro a janela. Ou não? Deixa eu ver todos que isso tá aqui. Eu vou lugar. Achei. Legal. Então, pera aí. Acho que agora vai funcionar, hein? Ou não? Vou só fechar um pouco de janela aqui, que eu tô cheio de janela aberta aqui. Eu acabo me enrolando. Guia do Chrome, projeto. Vê se tem som agora, vocês me falam aí. Deixa eu começar. Associação Cultural. Som? Show. As
As alunas do Instituto de Educação do Distrito Federal comparecem à primeira conferência que o Departamento de Imprensa e Propaganda promove em uma série sobre a organização da juventude brasileira. A mocidade, atendendo aos apelos do presidente Getúlio Vargas, está hoje, mais do que nunca, integrada nos destinos da pátria. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o antigo DIP, órgão de aparelhamento do Estado Novo, tinha por finalidade contribuir para a formação da opinião nacional sobre as atividades do Estado, bem como promover a cultura brasileira e a unidade espiritual, além de difundir informações do Brasil em conjunto com os demais órgãos da administração pública federal, estadual e municipal. O principal objetivo era divulgar os feitos personalistas do governo Vargas, em prol da construção da imagem do grande líder. Após sua extinção em 1945, foi criada a Agência Nacional, subordinada ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, que herdou a maior parte das atribuições do DIP. Cabia à Agência Nacional a ampla difusão das realizações do governo, através de cinejornais informativos, registros fotográficos de eventos oficiais e de gravações sonoras de discursos, pronunciamentos, cerimônias e entrevistas. A Agência Nacional também era responsável pela produção e veiculação do programa A Voz do Brasil. A Agência Nacional, dentro do programa estabelecido pelo presidente Getúlio Vargas, inaugura seu novo programa de intercâmbio continental intitulado A Voz do Brasil chamando América. Ao ato, comparecem embaixadores e ministros plenipotenciários das nações do Novo Mundo e ainda os embaixadores de Portugal e Espanha. O diretor-geral da Agência Nacional, o coronel Caio Miranda, ocupa o microfone esclarecendo o sentido do novo programa. Todos exaltaram o significado do novo programa da Agência Nacional e sua expressão como elemento de ligação entre os povos da América. Por meio de recolhimentos diversos ao Arquivo Nacional, iniciados na década de 1960, o Fundo Agência Nacional é formado por películas, discos, fitas sonoras, documentos textuais e fotografias. Parte destes registros foi produzida e divulgada desde o Estado Novo, passando pelos governos Dutra, o segundo governo Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, até os governos militares. Em relação às imagens fixas, fotógrafos acompanhavam as principais figuras da esfera política administrativa, tendo uma posição central e privilegiada na cobertura dos eventos. Essas coberturas referem-se à participação dos presidentes, pessoas e atividades ligadas à burocracia federal, tais como reuniões ministeriais, revistas a tropas militares, recepção à autoridade, inaugurações e visitas oficiais, cerimônias de posse, celebração de datas cívicas, etc. Em 2010, o acervo da Agência Nacional teve reconhecida sua relevância para a história e a cultura com a nominação de seu conjunto documental pelo programa Memória do Mundo da Unesco Brasil. O Fundo Agência Nacional possui 311 mil negativos fotográficos, distribuídos em uma série e 8 subséries,
cujo destaque é a subsérie Presidente da República, resultado do registro das atividades dos chefes da nação. Esses negativos foram organizados, conservados e digitalizados por meio do projeto Informação sob Controle, ações de preservação e acesso a acervos de memória política e social sob a guarda do Arquivo Nacional, e do subprojeto Tratamento Técnico dos Negativos Fotográficos da Agência Nacional. Este projeto, realizado de abril de 2015 a abril de 2017, foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e administrado pela Associação Cultural do Arquivo Nacional, ACAN. Tal iniciativa permitiu que essas imagens retornassem à luz a partir dos processos de descrição, conservação e digitalização. As imagens e informações, fruto do trabalho das equipes do projeto, encontram-se disponíveis por meio de acesso remoto à base de dados do Arquivo Nacional, CIAN. Essas imagens permitem a todos os interessados estudar a construção da memória republicana e a história contemporânea do país. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Observe que o arquivo histórico, ele traz recurso para a instituição. Muitas vezes, observe que quem vai fazer a captação é o CIAN, que é uma empresa jurídica, instituição jurídica através de uma associação, porque muitas vezes a instituição não pode captar recurso diretamente. Ela precisa de um CNPJ, de uma associação de profissional, de uma associação parceira. Por isso que vocês ouvem muito assim, Associação Amigos da Biblioteca. Por quê? A biblioteca não pode receber, como instituição pública, recursos, doações, financiar um projeto de Rouanet. Você tem que ter uma empresa parceira, montar uma instituição sem fins lucrativos para poder captar esse recurso. Ou contar com um professor que vai entrar com o CPF dele para poder captar um recurso no edital. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que é possível captar recurso com o arquivo histórico. São chances que nós temos. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá, Sim. beleza. Então é isso. Aí ele vai trabalhar algumas coisas de planejamento que você tem que fazer. Nós vamos fazer um projeto de descrição arquivística. O projeto. Vocês não vão executar. Vocês vão fazer o projeto. Vão dar o preço. Vão calcular o orçamento. Vamos dizer. Por isso que vocês precisam escolher o quê? Um arquivo. Até o período que a gente vai começar a preparar esse trabalho. Ah, professor, tem que ir lá? Não. Você vai ver esse arquivo. Vai ver o levantamento desse arquivo. Porque se você tem um fundo... Ah, mas só está descrito o nível 1. O que você pode propor de trabalho para um fundo? Que tipo de instrumento de pesquisa você pode propor em um fundo arquivístico? Guia. Não, o guia, se já está descrito o fundo, não. O guia é o acervo todo da instituição. Mas dentro de um fundo, Sérgio, quais instrumentos você pode propor para um fundo? O inventário. Qual mais? O inventário você vai fazer o quê? As séries. Vou fazer a série. Às vezes um fundo... Você não pode pegar um fundo com 2 caixas e fazer um inventário e descrever 3 séries. Igual era do... Aí você vai pedir 60 mil para descrever 3 séries, é complicado. Né? Não sei o que você vai dizer. Né? Mas, por exemplo, um catálogo. Né? Como vocês não são da instituição, não existe nada amoral de vocês fazerem um catálogo seletivo, se for um tema interessante. Tá?
Mas nós vamos ver isso. Ele vem dizendo que tem que... A gente brinca que a primeira coisa que você tem que pensar no projeto é uma máquina de café. Que para descrever essas coisas, para você pensar, para você chegar num consenso, só com a máquina de café, meu amigo. Isso aí tem que sentar e conversar bastante para definir o que vai ser, como é que vai ser, o que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer. Ele diz da questão das fichas, do instrumento de pesquisa. Vocês vão fazer isso aqui também, vocês vão elaborar pela Nobrad uma planilha de descrição. A gente não trabalha com ficha, né? Mas se fosse o caso, né? É uma ficha só que é eletrônica. Tal. Aí ele diz, a divulgação, você pode fazer cadernado, você pode fazer em revista, você pode publicar um livro, você pode... CD não tem mais, né? Na época que ele publicou, ele faz uma tabelinha aqui, ó. Hoje, eu faço muito CD. Quem já recebeu muito, eu fazia CD, mas estou parando com isso, não dá mais. Ninguém mais tem. Eu não tenho em casa aparelho de CD. Talvez um pencarte. É uma ideia bacana. Pencarte, se for bater aí, custa 40, assim, né? 40 não, custa menos. Depende do tamanho do pencarte. Você dá, na realidade, só para o camarada visualizar, você não dá em alta resolução para ele, evidentemente, com a marca d'água da instituição. Né? Enfim. E a nossa pesquisa. Então, foi quem que perguntou? Foi o Thiago que perguntou sobre... E esse trabalho, André, como é que faz? Então, vamos ver aqui. Então, por que eu estou passando isso? Confúcio foi um filósofo chinês que viveu aí no século V ou IV a.C., e ele tem um ditado que eu gosto muito. Aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Aquilo que eu faço, eu aprendo. Tá mudo? Tá mudo para todo mundo? Sem áudio? Oi. E agora? Normal, escutando normal. Aqui. Tá Voltou? Voltou, Ana? Voltou, Ana? Normal. Voltou, perguntei. Então, estou entendendo que tá normal, hein? Vamos lá, então. Então, é muito por aí. Então, essa é a ideia. Então, vamos pegar a pergunta aqui, que foi a seguinte. Como é que nós vamos fazer isso, André? Tá. O que eu queria que vocês fizessem, então? Deixa eu compartilhar aqui para a gente poder... Maria, boa pergunta, Maria. Ela colocou o Atom como instrumento de pesquisa. O problema é que o Atom, ele é uma forma de difusão, ele não pode ser um instrumento de pesquisa, por isso que eu queria um PDF. Tá, Maria? Porque o Atom, ele é o quê, então? Um guia? É, um guia. Bacana, porque ela tem todos os fundos das coleções. Para um guia, o Atom seria, mas eu ainda queria que na pior das hipóteses, sim. Tá? No próprio Atom, ele diz lá se tem um instrumento de pesquisa. Se você for lá, um dos elementos de descrição do fundo é, por exemplo, possui instrumento de pesquisa? Dizer sim, ele te leva para o instrumento de pesquisa. Tá? Deixa eu ver aqui um guia para a gente entender. Vamos ver aqui o Google. Instrumento de pesquisa, mais arquivo, mais guia, mais PDF, sei lá. Vem muita coisa assim, né? Como guia do arquivo de memória documental. Ó, vamos ver aqui. Ó, aqui tem as coleções, ó. Então você vai aqui, ó. Coleções particulares. Eles chamam de coleção. Vamos abrir. Tá abrindo. Alberto Lima, ó. Ele chama de coleção. Mas ele não me traz muita coisa não, ó. Tá vendo? Isso é o quê? Aí você vai me dizer. Isso é um índice? Isso é um inventário?
Está descrevendo as caixas, espécies. Se for, por exemplo, no Arquivo Nacional, instrumentos de pesquisa mais Arquivo Nacional. Então, se você bater instrumento de pesquisa e Arquivo Nacional, aqui, ó, vários instrumentos de pesquisa. Vai pegar tudo do mesmo lugar? Poxa, gente, vamos procurar umas coisas diferentes, né? Pode ser? Vamos combinar assim? Ah, O quê? Ó, inventário sumário. Aí você vai botar na observação lá, ó. E apesar de chamar inventário sumário, o novo nome que a gente dá é... Você vai fazer seus comentários, ó. Catálogo de som. Se você for, por exemplo... No Arquivística UFES, você for em publicações, tem meu catálogo, vai pegar só meu material, aí eu não vou entender que vocês estão aprendendo isso, entendeu? Pode pegar um, legal, pega lá, ó, o senhor tá errado, André. Eu vou concordar com você, não tem problema. Ó, isso aqui não é inventário, isso é um índice. Né, professor? Isso aqui, ó, inventário analítico, agora se chama catálogo. Entendeu? Pode pegar um. Daí, não tem problema. Eu acho que é até legal para vocês conhecerem e tal. Ó, inventário analítico. Esse foi um dos primeiros que eu fiz. Aprendi muito com a professora Margarete. Na época nós sentamos juntos, quebramos a cabeça, fizemos do DI, que é o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. Do Teatro da Barra. Esses aqui, ó. No acervo. Né? Na Casa da Cultura do Marcelo. Marcelo vai vir conversar com a gente. Então, não tem problema. professor, nenhum. Fala. Pois não. aqueles, não sei se é catálogo o nome, mas é um livro que normalmente você ganha quando você vai na livraria, ou você ganha como brinde, que é um livro onde tem enumerado assim vários outros livros. Esse é um catálogo bibliográfico. Nós estamos falando de instrumentos de pesquisa arquivístico. Muito boa pergunta. Porque tem gente que me trouxe catálogo dos bens materiais da Universidade Federal do Piauí. É um catálogo. Não, catálogo não, inventário. E é chamado inventário também, né, gente? Não é esse inventário que a gente quer, certo? Então, boa pergunta. Tem isso também. Vai bater inventário. É igual eu falei sobre museu. Tem muita coisa de coleção para museu, né? Tudo bem, mas tem museus que adotam a NOBRAD, que é um instrumento de pesquisa. Que o museu também produz documento de arquivo. Entendi. Tem museu, por exemplo, que recebe coleção. O arquivista trabalha lá, se reúne com o museólogo e produzem. Né? Aquele museu, o MAST. Deixa eu ver aqui, vamos procurar aqui o MAST, para a gente ver se a gente consegue. MAST. Mais inventário arquivístico. Aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela aí, ó? Aí, ó. Sim. Alírio de Matos. Clique aqui para acessar o inventário. O MAST, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó, museu... Quero deixar o nome do MAST. Museu de Astronomia e Ciências Afins. Ah, professor, mas museu usando a NOBRAD? Vamos abrir para a gente ver se é? Ó. Inventário. Gente, a gente trabalha na interdisciplinaridade. Muitas coisas a gente pode aproveitar do museu, a gente não é obrigado também, ó. Mas aqui, ó. Olha que legal. Inventário desce até onde? Até a série. Uhum. Será que desce? Vamos ver, ó. Traz ficha técnica. Nome, sigla, período de organização. Não parece usar a NOBRAD. Pode, professor? Deve. Para isso tem a parte lá, comentário. Vai dizer o que você acha. Ó, parece que desce até o item 1. No nosso caso, se chamaria inventário? Não tem problema nenhum. Pode usar à vontade, desde que vocês percebam. Ah, não vou ler isso tudo, professor? Não é para ler.
É para entender, ver e dizer, poxa, isso não é um inventário, ou isso é um inventário, ou arquivisticamente falando, isso não tem nada a ver, ou o nome seria outro, porque desce até o item. Eu não quero também grandes análises, não. Só quero dizer se está certo ou está errado. Ou é isso mesmo. Beleza? Tá bom? Show. Não é nem uma questão de certo ou errado. É uma questão da gente, na próxima aula, ter um material aí para a gente É entender. questão mercadológica, né? O marketing aí que o senhor falou. Mercadológico. Quando você faz um catálogo, uma descrição, você está levando o acervo, divulgando o acervo, divulgando a instituição, divulgando o patrimônio documental, propiciando outros produtos, pesquisas, interesses em produzir um documentário, um filme, um livro, um vídeo, enfim. Então, tudo isso vai trazer essa informação. Então, só para a gente encerrar, que a gente já está chegando às 19 horas e 57 minutos, vamos aqui. Espero que vocês tenham entendido. Eu acho que essa é uma aula importante para a gente entender. Vocês têm que entender o que vocês vão fazer para vocês poderem perceber isso de uma forma mais clara, né? Até na hora que alguém for falar, na hora de fazer um concurso, for fazer uma prova. São os produtos da descrição, né? Seja que seja no ato. Pode ser no ato? Não sei. Por exemplo, o guia do Arquivo Público Mineiro, ele é no site, não é isso? A gente viu aqui. Vai todo mundo falar do guia do Arquivo Público Mineiro? Vamos procurar uma criatividade, né? Vamos procurar também botar alguma coisa aí que vale a pena, sim, marcar, que vocês conheçam. Pesquisem, tá bom? Então, a atividade 6 está aqui. Peço que todo mundo assine a lista de presença, tá bom? Quem saiu aí, depois pede lá para... Teve alguém que falou que saiu. Tal. Esse é o material que a gente trabalhou hoje. O slide da aula está aqui. Quem quiser depois rever, olhar, gerar apontamento. Para a aula que vem, passar uma leitura bem dada na introdução da NOBRAD, nos conceitos em particular, são poucas páginas, páginas iniciais pelo menos, não precisa olhar todos os elementos, mas entenda o que é isso, para que serve, que a gente vai conversar tudo isso sobre na próxima aula, tá bom? Dá uma lida na SlideG também, são duas ferramentas que a gente vai estar falando sobre isso na próxima aula, que vai ser no dia 10. Observe que a gente não tem nem atividade, né? Então é praticamente para a gente agora, vamos entrar na questão prática da NOBRAD, certo? Tá. Talvez nós vamos ter que pegar as informações de guias de arquivo e colocar no nosso projeto de descrição. Não, esquece de uma coisa, outra coisa. Mano. Essa atividade é para você identificar um instrumento de pesquisa de cada um. Ponto. O que eu quero de vocês? O trabalho final de vocês vão elaborar um projeto de descrição para um acervo. Então, preste atenção. Para vocês fazerem isso de uma forma prática, nós vamos ter aqui uma atividade com um acervo que eu tenho digital, mas vocês vão ter que pensar nesse acervo. Tem uma aula agora, professor. Boa noite. Falou, Assaf. Fique com Deus. Até a próxima. Então, Marcos, você precisa de sentar, o grupo é de até 4 pessoas, e já começarem a pensar nesse acervo. Eu vou falar mais disso na próxima aula, que a gente vai estar falando de NOBRAD, eu falo mais disso na próxima aula, porque eu já quero que vocês amadureçam isso para a gente não chegar lá em dezembro, em novembro. Ah, professor, não faço a mínima ideia. Então já começa a pensar nisso, tá bom, Marcos? Não sei se eu te respondi aí. Beleza, então. Gente, boa noite, fiquem com Deus. A partir desse momento, estou desconectando aí a gravação. Boa noite, Joyce. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor. Logo vou estar aí, se não hoje, mais tardar amanhã pela manhã. Vou estar compartilhando lá na página do YouTube, não na página do André Malverdes, né, da minha conta pessoal, mas na conta aqui, né, do EART UFES. Então isso aí vai ser uma forma também da gente estar, quem não viu, ou quem quer ver de novo, ficou com alguma dúvida, tá? E, enfim, e já pode já ir pensando no trabalho. Vamos começar já a falar do trabalho na próxima aula, para a gente já começar a amadurecer isso, para vocês já começarem já
a produzir essa ideia a partir das perspectivas que a gente vem criando ao longo da disciplina. Tudo bem? Boa noite, fiquem com Deus. Beleza. Até a próxima. Até segunda, Até, se Deus quiser. Um abraço.